Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos ver a opinião dos comentaristas falando sobre a situação do Corinthians e que para as eleições de 2026 surge um salvador da pátria. Deixe seu comentário, seu like, se inscreva no canal e vamos para o vídeo. Mas vamos lá, gente, vamos falar de Corinthians então. Luiz Fabiano está por aqui. Conte-nos tudo sobre o que aconteceu essa tarde no Parque São Jorge, a partir das 5h da tarde. Boa noite, meu amigo. Fala, Denis, boa noite pra você, pra todos os demais companheiros aqui da bancada e quem tá acompanhando o microfone da Rádio Bandeirantes. É mais um dia triste no Corinthians, né, gente? Mais um dia aqui que eu não venho pra falar de contratação, não venho pra falar de mudança na escalação, qualquer novidade que o torcedor goste de ouvir, mas são novidades que a gente tem que trazer porque são inerentes ao futuro do clube e, nesse caso, também fazem parte do noticiário policial. Pois bem, as principais torcidas organizadas do Corinthians, todas aquelas que são reconhecidas pelo clube, hoje organizaram o que eles consideraram uma ocupação ao espaço do Parque São Jorge, num protesto generalizado contra todos os conselheiros e dirigentes do Corinthians. O Alexandre Domênico Pereira, o Alê, presidente dos Gaviões, ele até diz que a Gaviões da Fiel não tem relação com Augusto Melo ou com Osmar Stabile, e que o protesto é pensando no Corinthians e numa limpeza geral da política alvinegra, que é algo que a gente tem batido muito na tecla aqui da necessidade do Corinthians mudar as figuras que ocupam os principais cargos diretivos. As informações que a gente tem de momento são de um protesto pacífico, em que não houve vandalismo, apesar da entrada forçada no portão principal do Parque São Jorge. Quem recebeu os manifestantes foi Osmar Stabile, presidente do Corinthians em exercício em meio ao afastamento de Augusto Melo, e Armando Mendonça, vice-presidente do clube. Não há qualquer relato de vandalismo ou de hostilidade nessa conversa com os líderes das principais organizadas. A tropa de choque foi acionada, os torcedores deixaram o espaço depois de pouco mais de uma hora e a normalidade foi estabelecida no Parque São Jorge. Conversei agora com uma pessoa da Gaviões da Fiel que alega que os próximos passos serão formalizados nos próximos dias, porque em nota oficial a Gaviões diz que o principal tema abordado é uma reforma estatutária, é a liberação de voto aos fiéis torcedores, que são aqueles que pagam o sócio torcedor para acompanhar o time de futebol. Então, entre outros motivos, essa foi a principal motivação para esse momento tenso na Rua São Jorge 777. O fiel torcedor nunca vai passar, porque se passar, a Gaviões ela elege quem ela quiser. Claro. E aí eu acho que os conselheiros, eles temem isso. Mas aí. será que a Gaviões elege? Pergunta uma coisa, quantos membros da organizada são sócios torcedores? Corinthians tem 44 mil sócios torcedores adimplentes. É difícil precisar, Capela, mas 9 mil ingressos por jogo são destinados ao setor das organizadas. Então vamos lá, uma pergunta. 9 mil por jogo. Nós entrevistamos recentemente o Augusto Melo lá no Jogo Aberto. 25% da capacidade. Ganhou a eleição. Qualquer eleição. Fácil. A última eleição teve 4 mil votos válidos. O Augusto ganhou com 1.700. Mas deixa eu fazer uma pergunta 9 rápida. mil torcedores, acabou. O Augusto Melo veio aqui nos estúdios do Jogo Aberto logo depois do título paulista. E era um momento de muita festa. Claro que eu queria ter feito 200 perguntas, mas o momento pedia uma coisa um pouco mais tranquila, né? Porque o Corinthians não vencia há muito tempo, veio aqui no estúdio, bibibi. Mas eu perguntei pro presidente, colocamos um trecho aqui na Rádio Bandeirantes. Presidente, o senhor banca as organizadas? Ele garantiu categoricamente que não há absolutamente nenhum benefício para as organizadas. Desculpa, eu duvido. Eu tô no meu direito aqui de não acreditar, porque eu não acredito em nada que o Augusto fala. O que me disseram, Fabiano, o que me disseram, eu não tenho como comprovar isso, mas comentaram comigo que o Corinthians repassava para as uniformizadas ingressos no valor de R$25. Esse era um valor combinado. Sim. R$25. Eu não sei exatamente o valor, Pretzel, mas tem alguns logins da plataforma do Fiel Torcedor que são direcionados ao repasse dos ingressos para as torcidas organizadas. O valor face... até onde a gente sabe, isso é uma fiscalização muito séria que tem ocorrido no Corinthians por parte do Marcelo Munhoz, diretor de TI, que é a fiscalização desse repasse do ingresso para possível cambismo, e não houve registro de lucro das organizadas com o repasse de ingressos do Corinthians. Esses 9 mil correspondem à lotação praticamente integral do setor norte da Neoquímica Arena, o único que não possui cadeiras e que raramente abre ao torcedor comum, sendo esse o setor mais popular do estádio. Não havia um atraso
por parte da torcida nesse repasse dos ingressos? Essa informação rolou mais informação ou menos do UOL, da né? Minha amiga Lívia Camilo. Né? Seria... Ou seja, como é que funcionava? 1,5 milhão no repasse dos ingressos. Então, Repasse. isso, exatamente. O Corinthians repassava e a Gaviões repassava o valor. Faz quanto pro tempo Corinthians. isso? 1,5 milhão Faz um mês ser e mais de um pouquinho. ano. Não, no total, essa dívida ela não é uma dívida de 2 jogos. Não, a dívida que consta é de 1,5 milhão mesmo. Eu sei, não, mas tu entende o prazo da dívida. Os valores. Não é uma dívida de 2 jogos. Dá pra fazer uma conta de padaria não, aqui, né? vamos fazer a conta aqui. Não são 9 mil? São 9 mil para vezes... as organizadas, para Gaviões menos, né? Não, vamos fazer 9 mil vezes 25. 9 mil para esse conglomerado. Tudo que invadiu. 225 mil por jogo, por exemplo. Seria... Eu tô aqui fazendo uma conta porca, tá? Pode ser um pouco mais... todas as uniformizadas. 9 mil vezes 25. 225 mil jogos. Reais. 5 jogos. Esse é o dinheiro que chega ao Corinthians depois de repassar esses 9 mil ingressos para as torcidas organizadas, que é um dinheiro de pinga, né? É um dinheiro pífio, né? Só queria dar o nome aqui, o Alex da Mata, que está nos acompanhando, ele é assessor de imprensa da Gaviões da Fiel, ele entra em contato comigo aqui e ele afirma que o preço do fiel torcedor é o mesmo para as organizadas, tá? Então só para esclarecer uma posição oficial da Gaviões. A Gaviões cobra 35 e o Corinthians cobra 35. É assim que funciona. Então vamos lá, agora vamos aumentar isso daqui. 9 não é mil 25, é 35. Vezes 35. 10 reais a mais. Exato. 315 mil reais o valor daqueles 9 mil lugares no estádio do Corinthians e que por jogo que pertencem à torcida organizada. Que, por sinal, os membros da organizada, eles estão bravos com quem está falando que foi invasão que rolou hoje no Parque São Jorge, porque eles entendem que é uma ocupação. Juridicamente falando, não sou advogado aqui, mas é uma invasão. Você não pode pegar simplesmente... Ver a imagem, galera, só descendo, você ver, exatamente. Desempurra o portão e entram. Eu entendo que na simbologia do ato eles falam em ocupação porque eles estão tentando as pessoas que se apossaram do clube. Porque, querendo ou não, as vassouras velhas, as velhas raposas e as ratazanas, elas estão lá desde quando, que sabe? 1910? É isso? Não, Então eu joguei para 50 para cá, porque os 5 caras que inventaram o Corinthians à luz do Lampião lá no Retiro já morreram. Mas você tem que varrer. E como é que você vai varrer? Invadindo? Não sei. Mas a cobrança, finalmente, os caras da Gaviões aparentemente acordaram. Porque a gente fala isso aqui na Rádio Bandeirantes do Esporte Debate há anos já. Não adianta nada vocês ficarem cobrando ou contra a renovação, ou a favor do Augusto, ou agora contra o Augusto. Vocês têm que mexer no maldito estatuto. O estatuto imbecil, burro, e posso falar, até vezes criminoso. Não na letra fria da palavra, mas é um estatuto antigo que só atrapalha a instituição, afasta o torcedor e dá benefícios para as pessoas que não querem o bem-estar do clube, querem o bem-estar próprio como poder. O Ale é o presidente da Gaviões, mas o discurso dele é igual, não com essas palavras tão bem colocadas, né? Sem nenhum erro de português agora, que você fez. Mas hoje o discurso dele era esse, né? E só... Eu sou defensor de uma intervenção dentro do clube. A gente tem que... Mas quem vai intervir? Então, juridicamente tem que buscar, entendeu? Tem que colocar o interventor. Em até um ano, muda-se o estatuto para fazer a gestão do futebol separado do clube, uma SAF. E aí você pode eleger um presidente para cuidar eu concordo, da bola. Mas ela é inexequível. Não, pera um pouquinho. Não, se colocar isso, eu vou me retirar do programa. Eu tô falando sério. De Leandro Quesada. Você vai se retirar do programa, você falou? Para, Quesada, vai. Nem você. É brilhante você tá falando, Quesada, nem você acredita a tua teoria... Essa tese, eu concordo plenamente. A sua tese é perfeita. Mas ela é inexequível. Mas como é que... Quem é que será o cara que vai juntar um grupo e vão aprovar alguém para fazer a intervenção dentro do Corinthians? Bom, que tipo de... O primeiro passo para isso é você mudar os seus conselheiros, né? Já corre no Corinthians. Não mudou agora? Inteiro, não mudou? Não, o conselho ele tem 40% de vitalícios, né? Mas é muita coisa, pô. Não, mas também é uma piada. É uma piada. Muita coisa. Alguém acha que um vitalício vai falar assim, vamos parar com isso. Você tem uma petição correndo nesse momento com 18 mil assinaturas, feita por torcedores do Corinthians, pedindo a exclusão no estatuto do conselheiro vitalício, da figura do conselheiro vitalício. Show de bola, também acho justo. Seria ótimo. Toca aí o Mundo Encantado. Eu preciso para esses que assinaram os 18 mil. Eu vou colocar o meu Mundo Encantado, que eu vou falar duas coisas bem rápidas aqui. A primeira, eu nunca vou desacreditar da informação, ainda bem de um cara tão bem informado quanto o Fabiani. Obrigado. Mas eu já cansei de ouvir o seguinte, viu? Até na época que eu era setorista aqui na rádio, conversava com um conselheiro, eu conversava com um presidente, eu conversava com um diretor, eu conversava com algum cara aí do não sei o que executivo. Os caras falavam assim, ó, publicamente
Eu falo que eu sou favorável ao sócio torcedor votar. Lá dentro Porque não, senão eu tô claro, morto. claro, Imagina claro. só se o Osmar Stabile, que acabou de chegar, dá uma declaração. Eu sou contra o voto do sócio torcedor. Ele não pode sair na rua. Sim, Ele não sim, pode sair na rua. sim. Então, esses caras que estão lá, desculpa, eu coloco a Próprio mão no Augusto. fogo. Vocês não são favoráveis. Vocês, não vou generalizar, mas a maior parte é tudo mentiroso aí, é tudo farinha no mesmo saco, que fala publicamente pra não se complicar, mas no bastidor, não coloca só os torcedores pra votar não, senão a gente tá morto, senão a gente vai perder os benefícios aqui. Então eu não caio nesse conto do vigário. Eu também não. E eu só vou falar uma última coisa aqui. O Corinthians tem jeito e não é virando SAF. Eu não faço campanha pra ninguém, volto a dizer, não tenho rabo preso com ninguém, mas pela informação que nós temos de bastidores, uma pessoa muito forte deve assumir o Corinthians em 2026. Tem muito dinheiro, não tem rabo preso também, vai ter carta branca para poder colocar dinheiro no Corinthians, ser tipo um mecena, tipo um Paulo Nobre, e vai resolver a história desse clube, principalmente com a Neoquímica Arena. Primeiro ato é devolver o nome do estádio e pegar uma outra empresa que vai colocar uma baita de uma grana para quitar o estádio. Mas só Precisa ser gostando eleito. do Tá, Corinthians. vai ser eleito. Precisa Vai ser ser eleito. eleito. Vai ser eleito. Só gostando do Sem Corinthians. SAF, tudo isso? Sem SAF. Elon Só- Musk. É tipo isso, brasileiro. Imagina Paulo só... Nobre do Timão. É o E Paulo aí, Nobre. qual a sua opinião sobre essa situação? E até o próximo vídeo.